O escopo desse repositório é fazer uma análise individual de jogadores relativos ao Brasileirão Série A, ou melhor, a primeira divisão do Campeonato Brasileiro. E, bem, para fazer essa análise, antes de tudo, nós precisamos captar os dados e nós usamos o portal do FBref para fazer essa captura. E a gente fez um scrap para pegar todos os dados dos jogadores relativos aos jogadores que estão atuando nessa divisão. Como por exemplo, se eu acessar por exemplo o time do Fluminense, ele vai disponibilizar os dados dos jogadores até a última data fornecida. E no caso nós fizemos essa análise até a data do dia 18 de 7 de 2022. E bem, o Scrap foi feito da seguinte forma: a gente criou basicamente um Spider que está disponibilizado no GitHub. E essa Spider, que eu chamei de Teams, ela vai analisar todos os times e vai realizar uma captura de todos os jogadores de cada time. A gente transformou posteriormente essa captura em um CSV que a gente pode usar para fazer análise em pandas. Como vocês podem ver aqui, todas as tabelas que são disponibilizadas nessa plataforma. E basicamente foi feita essa captura de resposta a fim de nós obtermos esses dados. Aqui nós temos o arquivo onde vai ser feita a análise do nosso projeto, um IPyBNB. E basicamente temos duas abordagens. Temos uma abordagem Spark, que como vocês podem ver está out of date, ou seja, ela não foi atualizada, visto que ela lida de uma forma mais simultânea. Ela tem uma abordagem que explora o paradigma de threads e por isso ela é muito utilizada para realizar análise em Big Data. Mas como nossos dados eles não precisam de tanta sofisticação assim, a gente escolheu por uma abordagem em pandas. Certo. Aí, basicamente, lá em cima a gente importou os três CSVs que vão ser utilizados no nosso projeto. Tem o dataset de ataque, dataset de defesa e dataset dos goleiros. Aí a gente começa com a definição de tipo. Basicamente, primeiramente, a gente importa, a gente mostra o nosso dataset de ataque, as 10 primeiras linhas. E embaixo, a seguir, a gente usa o método info para visualizar a quantidade de linhas que tem no nosso dataset, que são 599 linhas, o tipo de cada coluna, de cada feature, né? No caso, o jogador, a coluna jogador tem o tipo objeto, que é string, nação, objeto também, idade, goals, enfim. Embaixo a gente usa o método describe, que serve para visualizar os valores estatísticos do nosso dataset. Como pode ver, tem um count, que basicamente serve para indicar que nosso dataset aqui tem 599 instâncias, 599 linhas, e média, desvio padrão, enfim, os valores estatísticos. A seguir, a gente vê o data cleaning. Basicamente, a gente vai ver, checar, por exemplo, na nossa posição, na nossa coluna de posição do nosso dataset de ataque, os valores únicos dessa coluna. Então, como a gente pode ver, os valores únicos são LT, ZG, G, AT, enfim. E como a gente está tratando apenas do dataset de ataque, a gente quer utilizar apenas jogadores que são relevantes a essa posição. Ou seja, a gente quer remover aqueles jogadores que não são da posição de ataque. E após remover esses jogadores que não são atacantes, a gente vai fixar não, vai ajeitar o nosso index, porque ele vai estar com o index tudo embaralhado. A gente vai usar o método resetIndex para realizar esse tratamento e a gente vai atribuir esse novo index, né, essa nova embaralhamento no nome index. E como a gente pode ver na célula a seguir, a gente vai ver que todos os nossos index estão ordenados de uma forma correta e só tem jogadores que são relevantes à nossa posição de ataque. Aqui a gente vai tratar os valores daqueles jogadores que não tiveram nenhuma participação no jogo. Ou seja, eles jogaram na nossa coluna de min por 90, que é para indicar a quantidade de minutos que ele jogou, igual a zero, né? Ou seja, aquele jogador não jogou. Travou aqui. Teu áudio. Alô, alô, alô? Alô, voltou. Pode continuar. A gente vai tratar aqueles jogadores que não jogaram em nenhum momento na partida. Ou seja, min por 90 igual a zero. E aí a gente vai atribuir o valor none para cada uma dessas colunas, que são min por 90, gols e assistência. Como a gente pode ver, os valores
daqueles jogadores que não jogaram, que são 3, né? Como a gente pode ver no resultado a seguir, o Riquelme, David, Vitor, Hugo, eles não tiveram nenhuma participação no jogo. Logo, min por 90 é igual a 0. E para eles, a gente vai atribuir o valor NaN para cada uma das colunas, min por 90, gols e assistência. E a gente vai imputar os nossos dados neles, né? Ou seja, a gente vai adicionar usando o método min, ou seja, a gente vai usar a média de min por 90 nessas células para adicionar algum valor nele. Ou seja, a gente está imputando os dados. Como a gente pode ver na célula a seguir, no resultado, a gente adicionou os valores da média de gols do nosso dataset nos respectivos colunas. Ou seja, tem 2,24 gols para o Riquelme e 1,10 de assistência para o Riquelme também, e para os outros jogadores. E como não faz sentido você colocar gols e assistência com valor flutuante, a gente usou o método floor, que vai transformar em inteiro, basicamente. Então, a seguir, a gente pode ver que não existe mais nenhum dataset nosso que tem algum valor flutuante. E como a gente pode ver no atacante do index 65, que é o jogador Riquelme, a gente pode ver que o gol tá valor certo, valor inteiro e assistência também. Como a gente percebeu que nosso scrap, usando o scrap, ele trouxe algumas informações erradas, que são informações que o site criou arbitrariamente. E como a gente sabe, a partir do nosso dataset, o jogador que fez mais gol, por exemplo, foi o artilheiro Germancano. E não existe nenhum jogador que fez mais gol que ele. Então o que a gente fez aqui foi basicamente aqueles jogadores que fizeram mais gol que Germancano estão errados. Então a gente vai tirar eles da tabela, usando o método drop. E agora a gente consegue ver que não existe nenhum jogador que fez mais gol que Germancano. Ou seja, nosso resultado está vazio. Como a gente pode ver, a gente então removeu esses jogadores. E ao remover eles, a gente percebe de novo que o index está embaralhado. Ou seja, a gente tem que reordenar eles de uma forma correta de novo, usando o método reset index. E a seguir a gente consegue ver que o dataset está certo. A seguir a gente tem o tópico de visualização e normalização. Nessa figura, nesse gráfico, a gente consegue ver os jogadores e os gols deles, da linha 15 até 40. E a gente vai criar um novo feature, nova coluna chamada gols por partida, que basicamente vai ver os jogadores que fizeram um gol, que fazem gol por partida, né? Basicamente. Então gerou essa coluna gols por partida e a gente vai ver o histograma deles. E a gente tem essa coluna ataque que a gente vê que criou de fato essa coluna gols por partida na direita. A gente vai mostrar também os dois exemplos de visualização de dados, que são na esquerda tem uma matriz de correlação, que basicamente vai indicar a correlação de cada feature do nosso dataset, e no lado direito vai mostrar o histograma dos gols feito agrupado por idade de cada jogador, né? Basicamente. Embaixo também a gente tem dois outros exemplos de visualização de dados. Na esquerda é o box plot, né, o gráfico da distribuição de gols, e no lado direito é um count plot dizendo que a quantidade de gols, né, basicamente. E sobre a normalização de dados, a gente teve duas abordagens para tratar o nosso outliers, que são os valores que estão meio que fora do escopo esperado. A gente usou a abordagem de log, que basicamente a gente aplica o log update nos gols, e a gente usou de uma forma empírica para rodar eles. Então a gente percebe que o histograma apresentou um valor meio estranho, digamos, um comportamento meio estranho. Só que a gente sabe pela matemática que, como a gente tem muitos jogadores que fizeram nenhum gol, ou seja, fizeram 0 gols, e ao aplicar o valor log neles, vai gerar um resultado menos infinito. Então a gente percebe que não pode usar a abordagem de logaritmo para normalizar a nossa data. Como a gente vai ver, o valor do boxplot vai sair tudo estranho. Então o que a gente pensou foi usar a abordagem do min-max, que basicamente ele vai fazer uma escala de 0 a 1 da quantidade de gols. E a gente criou então uma nova coluna chamada goals norm. E basicamente a gente está mostrando o histograma daqui e vai ver o interquantile deles. E a gente vai ver que o interquantile deles é 0.2.
E a gente tá vendo os jogadores que fizeram mais gols em relação a esse goals norm, essa coluna. E a gente tem então os artilheiros desse campeonato, que são Erisson, Hulk, Silva Mendonça e etc. Então, a gente meio que criou um novo dataset contendo apenas esses artilheiros. Ou seja, nosso novo dataset chama Best Attack, que são apenas os artilheiros do campeonato, e a gente fez um drop desses artilheiros no nosso dataset original. Então, nosso dataset original só vai conter esses jogadores que não são artilheiros, e tem outro dataset que é Best Attack, contendo apenas os melhores jogadores do campeonato. E a gente pode ver então que a gente fez um reset index para reordenar o index deles, e tem esse box plot. E como a gente pode ver, os datasets foram. A gente removeu os outliers, né? Como explicado anteriormente. A gente tem agora então a parte do encoding, que a gente usou duas formas de encode também. Usando primeiro o One Hot Encoder, que basicamente a gente teve que criar um monte de labels, né? Que o One Hot Encoder ele meio que usa cria essas colunas dummies. Então vai ter N colunas de acordo com valores únicos de cada dessa colunação. E a gente também usou a abordagem de Ordinal Encoder, que é basicamente só vai alterar o valor da colunação de 1 a 11, nosso exemplo. E por fim, a gente tem o tópico de discretização, que basicamente a gente vai utilizar, vai verificar, identificar a partir do nosso coluna idade. Então, primeiro a gente tem histograma de idade e a gente vai usar a abordagem de quantil, que basicamente a gente vai segmentar o nosso dataset em 4 porções, né? 4 porções iguais, ou seja, 4 porções com a mesma frequência ou frequência similar. Então a gente consegue perceber que esses valores, essas frequências são relativamente próximas. E a gente consegue dar um disturb neles. Aí a gente também tem aquela abordagem usual que basicamente vai só cortar em relação a intervalo, ou seja, a gente vai dividir os intervalos em formas iguais. Por exemplo, como a gente tem a idade máxima que é 41 anos e a idade mais jovem é 18, fazendo subtração de 41 menos 18 e depois dividido por 4, que são 4 porções, a gente vai ver que tem intervalos, esse valor é o valor de cada um desses intervalos. E a gente vai fazer um disturb neles para analisar melhor esse dataset. Certo. Agora eu vou falar sobre dois comentários que já foram analisados anteriormente. Quanto ao nosso encoding, existe também a prerrogativa de uso de cada um desses dois, por exemplo. Como vocês podem ver na abordagem Ordinal Encoding, você vai atribuir, por exemplo, uma unidade específica para cada valor único. Por exemplo, o Brasil ficou com 1 e 7 ficou, por exemplo, com outro país, outra nacionalidade. E ao mesmo momento que isso é mais fácil de fazer do que o nosso One Hot Encoder, isso também vai atribuir uma certa significância numérica para ele, já que o Brasil vai representar um número menor e esse outro país de Oscar Ruiz vai apresentar um número maior. Ou seja, isso posteriormente, dependendo do modelo que for ser usado, poderia fazer uma classificação ou regressão de forma que ele vai atribuir a cada país um número que pode afetar o modelo que nós estamos trabalhando. Já esse aqui, ele vai realmente atribuir uma instância binária para cada um dos nossos parâmetros. Só que, como vocês podem ver, ele também vai acrescentar a quantidade de features de forma muito grande. E isso termina por tornando o modelo mais lento, mas pode ser mais assertivo e pode ser recomendado em determinadas instâncias, visto que ele não vai atribuir uma ordem de magnitude àquele país, como você pode ser visto no Ordinal Encoder. Agora eu vou falar aqui também um pouquinho sobre teste de hipótese. A gente conduziu um teste de hipótese basicamente nos nossos dados para fazer uma análise de amostra e ver se confirmar, para falar mais de forma certa, se os jogadores mais veteranos, que têm uma idade maior, mais avançada, têm uma maior tendência a fazer gols do que os jogadores mais jovens. E a gente usou um nível de significância de 5%. E bem, para a gente fazer essa análise, para descobrir se é uma análise para um modelo paramétrico ou não, um tipo de teste paramétrico ou não, a gente faz uma separação das observações e primeiro a gente vê se elas são independentes e identicamente distribuídas, se cada uma delas
normalmente distribuída e se eles têm a mesma variância. Aqui nós declaramos como a nossa hipótese alternativa, como se os jogadores veteranos realmente têm uma performance melhor em número de gols do que os jogadores mais jovens, e consequentemente a nossa hipótese nula, que é ao contrário disso, que é os jogadores mais jovens, eles têm uma performance menor ou igual aos jogadores mais veteranos. Para isso, nós temos que primeiro segmentar o que é um jogador veterano e o que é um jogador da base mais juvenil, digamos assim. Como a média e a mediana do nosso modelo são aproximadamente 26, são bastante próximos, então nós escolhemos 26 como um separador, divisor de águas assim, para separar nosso modelo. E nós, como podemos ver aqui, temos essa divisão de gols para jogadores maiores de 26 anos e essa divisão muito mais abrupta, digamos assim, menos nivelada, para os jogadores que são menor ou igual a 26 anos, ou seja, jogadores mais jovens. Criamos essa função para fazer um check de normalidade usando o método do Stats Shapiro, fornecido pela biblioteca do Stats, e criamos essa função também para conferir se há a mesma variância entre dois grupos diferentes. E com base no que a gente achar desses dois resultados, a gente vai escolher um método para analisar o nosso teste de hipótese. Declaramos Older Player Goals como os nossos jogadores mais veteranos e Younger Players Goals para os nossos jogadores mais jovens. Certo. Agora nós vamos, como podemos ver na imagem, a gente já tem que são os dados unpaired, ou seja, que não é uma categoria de jogadores diferentes, são jogadores diferentes, não são o mesmo jogador. Temos dois grupos, jogadores mais jovens e jogadores mais veteranos. E por fim, para fazer a identificação de qual método que a gente vai usar, a gente vai realizar o conjunto de instruções que foi comentado previamente. Vamos ver se eles primeiro estão normalmente distribuídos. Antes de tudo, a gente fez uma contagem para ver se eles estão realmente com uma quantidade de valores parecida. E como a mediana deu aproximadamente igual à média, a gente conseguiu já provar isso. Um tem 64 valores, o de jogadores mais velhos, e os jogadores mais novos deu 67. E fizemos um teste de normalidade nos jogadores mais velhos. A gente viu, como a gente tem um leve hint aqui, que os dados não estão normalizados, normalmente distribuídos. E nós fizemos a mesma análise para jogadores mais jovens e vimos que os dados também não estão normalmente distribuídos. Certo, nós já temos esses dois dados. Agora nós fazemos a análise dos samples em questão de variância. A gente fez a aplicação da nossa função então para os dois grupos que estamos querendo analisar e nós não conseguimos rejeitar a hipótese nula. O P deu acima de 5%, deu até bem relativamente grande, 40%. E isso significa que a variância dos dois é a mesma. Só para comentar um pouco em volta, o P deu muito negativo, deu muito pequeno, aqui em cima como nós podemos ver. Então a gente conseguiu rejeitar a hipótese nula e afirmar que os dados não estão bem distribuídos, como a gente pode ver aqui. Uma coisa que se vale a pena comentar é o que está escrito aqui em cima, que vale lembrar que rejeitar o H0 valida H1, mas se você não conseguir rejeitar o H0, isso não significa que o H0 é válido, e nem tão pouco que o H1 é errado. É um dado que vale a pena comentar, porque é justamente isso que a gente está analisando aqui mais na frente. E, bem, nós já temos basicamente todos os dados que nós precisamos para fazer a nossa inferência de modelo. Temos a normalização dos dados em questão de distribuição e temos as variâncias. E como a gente pode ver na nossa tabela, a gente vai escolher esse método Whitney e o test com base nas escolhas que nós fizemos e nos resultados que nós obtemos em questão de variância e de distribuição, certo? Por fim, nós achamos um p-value nesse modelo em relação aos dois valores de menos de 5%, de 0,003. E com isso nós conseguimos rejeitar a hipótese nula. E como nós comentamos anteriormente, quando nós rejeitamos a hipótese nula, nós afirmamos, nós validamos a hipótese alternativa. E qual era a nossa hipótese alternativa no começo? A nossa hipótese alternativa era de que os jogadores mais veteranos eles performam melhor em número de gols do que os jogadores mais jovens. Ou seja, nós conseguimos comprovar
e validar a nossa hipótese alternativa. Isso significa que os jogadores mais velhos realmente performam melhor do que os jogadores mais novos. E uma leve dica de por que nós escolhemos essa verdade, digamos assim, para nós, é porque a média de jogadores mais velhos já se via ser maior do que a média de jogadores mais novos. Então, isso está de acordo com a hipótese que a gente acabou de validar. Mas aqui na frente nós temos uma análise também para os jogadores de defesa e para os jogadores os nossos goleiros, mas nós preferimos manter a análise de forma completa mais aos jogadores de ataque, visto que na próxima track dessa análise nós queremos fazer uma previsão ou de classificação ou uma previsão numérica, enfim, quanto a determinado jogador. E, bem, com essa análise feita, a gente pode analisar a performance com os diferentes algoritmos de aprendizado de máquina, por exemplo, usando K-Nearest Neighbors, usando regressão linear. Enfim, nós vamos realizar essa análise e com base nessa análise, nós podemos realizar um caminho similar aos mesmos jogadores de defesa e jogadores de ataque.